Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje, domingo, dia que o Senhor preparou para nós, e é por isso que nós estamos alegres, como o salmista diz, né? Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres com Ele. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue, né? Nos ensinando, nos ajudando a compreender o que as Escrituras têm dito para nós. Jesus, nós somos gratos por mais essa semana que está finalizando, por mais esse dia de descanso que o Senhor tem dado para nós. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, durante essa leitura, durante o tempo que nós estamos meditando na palavra, aquilo que nós já temos aprendido com o Senhor e com o Espírito Santo. Obrigada, Jesus, obrigada pela tua presença em nós, obrigada pelo Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos dando então todo o suporte, todo o auxílio, toda a ajuda necessária para podermos suportar, passar pelas dificuldades, pelas circunstâncias difíceis que acontecem na nossa vida, vigiarmos a respeito do nosso pecado. É todo o Espírito Santo que nos ajuda e nós queremos ser gratos a Ele por esse auxílio, por esse amigo, por esse conselheiro que Ele é no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, que mais um dia, mais um domingo, o Senhor nos encha com a Tua presença, cada dia mais, para que isso transborde, para que a nossa vida seja um rio fluindo mesmo do Senhor para as vidas. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 31, dia 7, nós vamos ler Isaías, do 49 ao 53. Estamos aí caminhando para o finalzinho quase do livro de Isaías, né? Isaías vai até o 66. E nós, então, hoje vamos do 49 ao 53. Vamos ver. Isaías 49, versículo 1 diz assim: Povos de terras distantes, escutem o que eu digo. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava para usar na hora certa. Ele me disse: Você é o meu servo, Israel, um príncipe poderoso, você me glorificará. Mas eu respondi: O trabalho que eu faço por este povo é vão. Eu me esforcei e me cansei inutilmente. Eu sei, porém, que Deus vai fazer justiça e recompensar o meu serviço. Mas o Senhor me formou no ventre de minha mãe para ser o seu servo, para trazer de volta a ele o seu povo Israel, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Agora ele me diz: Você vai fazer mais do que ser meu servo e restaurar as tribos de Jacó e trazer Israel de volta para mim. Também farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, promete aos que são desprezados, rejeitados pelos povos, explorados pelos reis e governadores da terra. Reis se levantarão para ver você passar, e os príncipes farão reverência, curvando-se até o chão, porque o Senhor, o Santo de Israel, que é fiel, o escolheu. O Senhor ainda diz mais: Você fez o seu pedido na hora oportuna, e eu ajudarei no dia da salvação. Eu protegerei você do mal para ser a garantia da nova aliança que eu farei. Restaurar ao meu povo a sua terra e suas propriedades abandonadas. Você vai ser o meu mensageiro para dizer aos que vivem presos: Venham para a luz, vocês que estão na escuridão. Vocês estão livres. Eles se apacentarão junto aos caminhos e encontrarão pastagens nas colinas estéreis. Nunca mais terão sede ou fome. Não sofrerão mais com os ventos quentíssimos do deserto, nem com o calor do sol, pois o Senhor que os ama vai levá-los mansamente às fontes de águas frescas. Transformarei os meus montes em caminhos planos, os vales serão aterrados e não haverá mais caminhos perigosos para eles. O meu povo virá de longe, do norte, do oeste e das terras do sul. Cantem de alegria, ó céus. Alegre-se, ó terra. Vocês, montes, comecem a cantar, porque o Senhor consola o seu povo e terá compaixão da sua imensa tristeza. E apesar de tudo isso, Sião reclamou:
O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. O nome de Israel está gravado nas palmas das minhas mãos, e meus olhos veem a toda hora os seus muros. Logo seus filhos vão voltar à sua terra, e os que o destruíram terão que fugir de você. Olhem à sua volta. Vejam quanta gente chega e se ajunta a você, para servi-lo como prometido pelo Senhor. Toda essa gente vai ser para Israel como um vestido de noiva, cheio de enfeites. Israel será novamente um grande povo, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora a terra vai ser pequena demais para tanta gente. Os seus antigos inimigos fugirão para bem longe. Os israelitas que nasceram durante o seu luto ainda dirão: esta terra é pequena demais para todos nós. Precisamos de mais espaço. Então você vai ficar pensando: quem é essa gente? Quem me deu todos esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava rejeitada. Mas esta gente toda, quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor, o soberano, o Senhor responde: veja, eu darei um sinal às nações, mostrarei a minha bandeira aos povos. Eles trarão de volta os seus filhos espalhados pelo mundo, trarão os filhos nos braços e as filhas nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e suas rainhas serão as suas babás. Todos eles se curvarão até o chão, na sua presença, e lamberão o pó de seus pés. Então, finalmente, vocês vão saber que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Quem confia em mim nunca será envergonhado. Quem pode tirar de um homem forte o despojo que ele conquistou? Quem pode obrigar um dono de escravos a libertá-los? O Senhor, porém, respondeu: até os escravos do dono mais poderoso e cruel serão libertados, e o despojo será retomado dos violentos. Eu mesmo lutarei contra os que lutam contra você, Israel. Eu mesmo salvarei os seus filhos. Os seus inimigos comerão a própria carne, ficarão bêbados com o seu próprio sangue. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Gente, são promessas tão poderosas. O Senhor estava falando a respeito da restauração no final dos tempos. Isaías 49 não tem a ver com a volta do exílio, simplesmente, ainda que sim, começa-se o cumprimento dessas promessas ali, mas o Senhor vai cumprir plenamente essas promessas de trazer o seu povo, de fazer de Israel uma grande nação novamente, com a restauração no final dos tempos, com a volta de Jesus, né? Com a destruição de todos os inimigos realmente da terra e o reino milenar, né? Jesus vai reinar durante 1000 anos na terra até que tudo esteja no seu devido lugar, todas as pessoas realmente estejam totalmente restauradas, né? A humanidade esteja totalmente restaurada e então a eternidade virá, né? O Senhor trará então essa eternidade para todos que estiverem salvos. Então, assim, é tão poderoso, gente, a gente ler essas promessas hoje, tendo a Bíblia completa nas mãos, tendo todos os livros, né, já completos, a profecia está completa. Então, nós não devemos mais ter dúvidas, porque o Senhor já deixou escrito para nós aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará. Capítulo 50. O Senhor pergunta: por acaso eu os vendi a algum credor? É por isso que vocês não estão aqui? Será que sua mãe desapareceu porque eu me divorciei dela e a mandei embora? Nada disso. Vocês mesmos se venderam por causa dos seus pecados. Sua mãe foi mandada embora porque vocês viviam desobedecendo as minhas ordens. Por que quando eu os chamei de volta ninguém me respondeu? Por acaso eu perdi o meu poder de salvar? Por acaso acabou a minha força para libertar vocês? Como uma simples palavra, eu seco os mares e transformo os rios em desertos, fazer morrer e apodrecer todos os peixes. Eu sou capaz de fazer o céu escurecer completamente e faço da veste de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, me ensinou suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e cansado.
Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e entender as suas palavras. O soberano Senhor falou comigo. Eu ouvi e obedeci. Não me revoltei nem fugi da responsabilidade. Ofereci as minhas costas ao chicote e ofereci meu rosto aos que arrancavam a minha barba. Não fugi da vergonha. Eles me cuspiram no rosto. Mas o Senhor, o soberano, me ajuda. Por isso que eu não desanimarei. Assim, mesmo sofrendo, decidi firmemente fazer a sua vontade e tenho certeza de que não serei decepcionado. Aquele que vai me declarar justo está bem perto. Quem se atreve a lutar contra mim? Vamos juntos à presença do juiz. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. Veja bem, é o soberano, o Senhor, que me ajuda. Haverá alguém que possa me condenar? Todos os meus inimigos serão destruídos, como uma roupa velha comido pelas traças. Há alguém entre vocês que respeite e obedeça ao Senhor? Há alguém que vai imitar o servo do Senhor e que, mesmo andando na mais completa escuridão, confia no nome do Senhor e se apoia em seu Deus? Saibam vocês que preferem acender o próprio fogo, que se aquecer e iluminar o seu caminho, que viverão em sofrimento, sofrimento mandado por mim. Israel, no capítulo 50, ele está sendo lembrado a respeito desse chamado que o Senhor tem para eles, a respeito da sua iniquidade, né, dos seus pecados, e é por isso que eles estão sendo levados para outras terras, que eles estão sendo exilados, que eles estão sendo feitos escravos. Não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com a mão do Senhor simplesmente, mas com as consequências do seu próprio pecado. Mas o profeta Isaías, ele diz: eu sei que o Senhor tem me ajudado, ainda que eu tenha sido humilhado até aqui, ainda que eles já me cuspiram no rosto, o Senhor, ele tem me chamado, ele está me amparando, é ele quem vai me fortalecer durante esse tempo. Não tem acusador, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz. Capítulo 51. Escutem-me, vocês que procuram a justiça, que buscam o Senhor. Olhem para a pedreira da qual vocês foram cortados. Vejam o poço de onde vocês foram cavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, e em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem poucos em número, mas lembrem-se de que Abraão era apenas um quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião. Terá compaixão de sua terra destruída. Ele deixará os desertos de Israel cheios de vida, como a região do Éden. A terra seca e vazia terá flores e árvores como jardim plantado pelo Senhor. Haverá muita felicidade e alegria, hinos de gratidão e belas canções para mim. Escutem o que eu digo, meu povo. Ouçam bem, nação minha. Eu farei a justiça se tornar uma luz para os povos, e a minha lei vai guiar as nações. A minha justiça está bem perto. A minha salvação está quase chegando. Em breve, eu governarei todas as nações. As ilhas esperarão em mim para ver o meu poder. Olhem para os céus, olhem bem para a terra. Os céus vão desaparecer como a fumaça, e a terra vai se desgastar como um pedaço de roupa velha. E os seus moradores morrerão como moscas. Mas a minha salvação é eterna, ela dura para sempre, e nada pode impedir a minha justiça. Vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, vocês que têm a minha lei em seus corações, escutem o que eu digo. Não tenham medo de zombaria e dos falatórios dos homens. Não se assustem com as ofensas deles. As traças vão destruir essa gente como uma roupa. O verme os devorará como se fosse lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação jamais acabará. Acorde, ó Senhor, acorde, levante-se, ponha em ação toda a sua força, faça como fez no passado, mostre que ainda é o mesmo que feriu mortalmente o monstro do mar. Mostre que o Senhor é o mesmo que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que o povo que o Senhor salvou pudesse passar. Estes que foram comprados pelo Senhor passarão por esse caminho, entrarão em Sião com canções de grande alegria e ali viverão felizes para sempre. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberam a alegria duradoura. Eu, sim, sou eu quem os consola e lhes dá toda esta alegria. Por que então vocês têm medo de homens mortais que logo murcham e somem como a palha?
Como é que podem se esquecer do Senhor, o Criador de todos vocês? Por que não se lembram de quem estendeu os céus e firmou a terra? Por que vocês estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Pois onde está a fúria de quem os atribulava? Bem depressa, os prisioneiros serão postos em liberdade. Não serão escravos por muito tempo, não morrerão em terra estranha, nem passarão fome, porque eu, o Senhor, o seu Deus. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. O meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho poder para agitar o mar e formar as suas grandes ondas. Eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Protejo vocês bem protegidos com a palma da minha mão. Com essa mão eu vou estender novos céus e firmar nova terra. Direi aos moradores de Sião: vocês são o meu povo. Acorde, ó Jerusalém, acorde. Você já bebeu bastante do cálice da ira do Senhor. Você bebeu da taça do sofrimento até a última gota, que faz os homens cambalearem. Nenhum dos filhos de Jerusalém ficou vivo para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve ninguém que a ajudou a andar. Ninguém teve compaixão de Jerusalém. De repente caíram duas desgraças sobre ela: ruína e destruição, fome e guerra. E não havia ninguém para lhe dar um pouco de consolo. Os seus filhos estão caídos pelas ruas, estão espalhados por todas as estradas, cansados de lutar e indefesos, como um carneiro selvagem preso numa rede. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Mas agora, ouça isto, Jerusalém. Ouça com atenção, você que está aflita e bêbada, não de vinho, mas de sofrimento. Assim diz o soberano, o Senhor, o seu Deus que cuida com carinho do seu povo. Eu estou tirando das suas mãos essa terrível taça que faz cambalear, cheia de sofrimento, cheia da minha ira. Você nunca mais beberá dela. Agora darei essa taça aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão para que pisemos sobre você. Você se deitou e eles pisaram sobre as suas costas, como se você fosse o pó da rua. Capítulo 51 é forte, né, na sua essência, porque o Senhor está falando sobre essa questão de Israel ter sofrido, sim, a ira do Senhor, a justiça, né, o juízo, na verdade. A justiça virá, o juízo de Deus, né, por conta do pecado. Eles sofreram muito e têm sofrido, né, a profecia ainda não está 100% cumprida, como eu tenho dito, e eles ainda têm sofrido. O povo de Israel, né, a nação santa do Senhor, os judeus de raiz mesmo, né, os gerados a partir de Abraão, eles estão espalhados por toda a terra. Existem judeus em todas as nações do mundo praticamente, né, hoje. E o Senhor vai reuni-los, e o Senhor vai trazê-los de volta, e o Senhor vai restaurar a sua terra. E Israel será realmente um lugar, uma nação extremamente santa para o Senhor. O seu povo vai estar ali reinando, morando naquilo que Deus prometeu dá-los por herança. E todos aqueles que estiverem vivos e que forem salvos na volta de Jesus contemplarão tudo isso, verão a justiça agora de Deus sendo feita e o sofrimento recaindo sobre os inimigos do Senhor, né, principalmente. São os inimigos de Deus que serão extremamente castigados realmente no tempo do fim, quando Jesus voltar, porque eles, infelizmente, oprimiram, né, pisaram sobre os filhos de Israel. É isso que o texto está dizendo, né? Como o povo de Abraão sofreu, né, desde o início e tem sofrido até os dias de hoje por conta dessa promessa, por conta dessa herança, por conta deles terem sido a nação que gerou o Salvador do mundo, né, o próprio Filho de Deus. Existem tantos ensinos inseridos nessa verdade, né, de que Deus escolhe Abraão por uma questão espiritual, por uma questão genealógica, né? Quem está estudando comigo aqui o estudo sobre Gênesis que está lá no canal, te aconselho a ir lá e assistir as primeiras aulas principalmente. A gente consegue entender por quê, né, que Israel tem tanto sofrimento, por que o inimigo ele é tão astuto, né, tão ardiloso quanto ao povo de Israel. 52, gente. Capítulo 52. Acorde, acorde, ó Sião, vista-se de novas forças, enfeite-se com belos vestidos, ó Sião,
cidade santa, porque nunca mais entrarão por suas portas os pagãos e os impuros. Sacuda o pó, levante-se do chão e venha sentar-se em seu devido lugar. Arranque do seu pescoço as correntes da escravidão, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor, quando eu entreguei o meu povo para ser escravo, vocês foram vendidos por nada, por isso vou resgatá-los sem pagar nada também. Pois assim diz o soberano Senhor, o meu povo foi maltratado e explorado sem motivo algum, primeiro pelo Egito, depois pela Síria. No passado eu libertei Israel, e agora o que farei? Pergunta o Senhor, pois o meu povo foi novamente escravizado e maltratado. Seus exploradores gritam de alegria, diz o Senhor. Eles fazem terríveis ofensas contra o meu nome, dia após dia. Por isso, vou mostrar ao meu povo quem eu sou, e eles conhecerão todo o poder do meu nome. Quando isso acontecer, o meu povo vai saber que sou eu quem lhe diz. Sim, sou eu quem estou aqui do seu lado. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem a Jerusalém, o seu Deus reina. Ouçam, os vigias gritam e cantam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Cantem de alegria a uma só voz, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrará claramente a todas as nações o seu santo poder. Até o fim do mundo, os povos verão a salvação do nosso Deus. Saiam daqui, deixem para trás as coisas imundas, não toquem nelas. Vocês que vão levar de volta a Jerusalém os objetos do templo do Senhor devem se purificar. Vocês não precisarão sair da Babilônia às pressas, fugindo para salvar suas vidas, pois o Senhor irá à frente de vocês para guiá-los. O Deus de Israel será a retaguarda de vocês para protegê-los. Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele, pois aquilo que não lhes for dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Como o seu sofrimento, ele purificará muitas nações. Capítulo 52 fala de uma restauração, né? Também continuando o capítulo 51, mas no finalzinho aqui a gente percebe nitidamente que ele está falando a respeito da vinda de Jesus, né? Desse filho sofredor, desse que ficaria totalmente deformado por causa do sangue, por causa do sofrimento que ele teria para libertar o seu povo Israel, né? Então aqui no finalzinho a gente vê nitidamente a profecia a respeito de Cristo, do sofrimento no Calvário, né? Dessa deformação que o próprio Deus sofreria por conta do pecado da humanidade, né? Capítulo 53 é justamente dando continuidade ao 52, que vai falar agora nesse capítulo que ele é nitidamente sobre Cristo no Calvário, ok? Esse capítulo 53, ele é extremamente falado, pregado, lido, né? E Isaías então traz aqui essa palavra, dando continuidade do capítulo 51 e 52. Capítulo 53, então, gente. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado,
mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro, vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso, eu darei a ele grandes honras e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Uau! Que capítulo, né, gente? Essa versão aqui que a gente está lendo esse ano, muito me agrada esse texto, muito me agrada a forma, né, com que foi traduzido Isaías 53. É poderoso, gente. É texto para a gente meditar dias e dias e dias e dias, e o Espírito Santo vai nos fazendo compreender esse grande amor de Deus por todos aqueles que já eram pecadores, por aqueles que ainda nasceriam e que também seriam pecadores e que estavam sendo perdoados em um só homem. Olha o nível, né, de inspiração do Espírito Santo que Isaías estava quando ele escreve esses textos, entendendo que ele estava escrevendo sobre o Cristo, sendo então ultrajado, sendo morto, né, sendo humilhado ali na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu fico extremamente feliz quando leio esses textos, porque eu sei o poder que o Senhor tem para transformar a realidade de toda a humanidade com a volta de Jesus. Nós gritamos insistentemente, Maranata, porque nós sabemos que nós precisamos do Senhor para dar continuidade naquilo que Deus está fazendo na humanidade. Nós somos responsáveis nesse momento por aquilo que Deus está fazendo na humanidade para a salvação de muitas pessoas. Eu e você somos essa voz que o Senhor usa hoje para resgatar vidas também para o Senhor. Então que a gente possa ter essa consciência cada dia mais e mergulharmos mesmo na vontade perfeita do Senhor para nós. Amém, queridos? Passe um tempo aí meditando nessas palavras, leia melhor esses textos que a gente leu hoje, medite, deixe o Espírito Santo continuar ministrando essa palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que depois de um texto como esse, a gente vai cada dia mais, né, assimilando a vontade perfeita do Senhor, que é salvar, resgatar, tirar da escravidão do pecado, né, a minha vida e a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Boa semana, né, a partir de amanhã, segunda-feira. E em nome de Jesus a gente vai estar aqui continuando a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.